Vamos agora para a parte 3 do nosso treinamento de questões da banca CESP-Sebrasp. Como eu já disse para vocês, as questões que nós estamos trabalhando aqui foram as últimas questões que a banca cobrou em concursos públicos. Então, nós estaremos atualizadíssimos em relação ao atual perfil de cobrança dessa banca. Vamos continuar aqui, então. Eu vou colocar aqui para vocês na tela qual foi a última questão onde nós paramos. Paramos aqui, ó, questão 11. Então, vamos dar continuidade. Vou deixar a tela grandona aqui para vocês. E vamos resolver mais uma questão. Então, olha só. Tendo como referência a tabela precedente em que estão representadas as notas de uma prova obtidas por 25 estudantes, julgue o item subsequente. Então, o item diz o seguinte: a média das notas na tabela é igual a 5,5. Bom, então nós temos aí uma tabela, vocês já estão percebendo aí essa tabela. Nessa tabela nós temos aí alguns valores. Aí você vai ver o seguinte: a nota está aí na primeira coluna e na segunda coluna nós temos a frequência dessa nota. O que é a frequência da nota? A frequência é igual quando você está lá na escola, que o professor vai fazer a chamada. Aí vai anotar quantas vezes você esteve frequente naquela aula, entendeu? Então, cada vez que você diz presente, significa que ele está anotando uma presença para você, tá bom? Então, é aí que nós temos, com relação a isso que nós vamos utilizar. Então, essa nota 4, ela esteve presente 8 vezes. Isso significa que 8 pessoas tiraram essa nota. Então, você não precisa, porque olha só, a média, que é a média aritmética, é a somatória dos valores dividido pela frequência que esses valores acontecem. Ou seja, neste caso aí, nós já temos que a frequência de todas as notas, a somatória das frequências, vai dar 25, tá? Então, nós teremos 25 notas. Então, neste caso, o que a gente precisa fazer? A nota 4, ela apareceu quantas vezes? 8. Então, você não precisa colocar 4 mais 4 mais 4, 8 vezes. Basta que você coloque o quê? O 8 vezes 4, entendeu? Então, nós teremos o seguinte, a média vai ser o 8 que apareceu, a nota 4 que apareceu 8 vezes, mais, olha só como é que vai ficar tranquilo, né? A nota 5 que apareceu 10 vezes, ou seja, mais 5 vezes 10, mais, aí continua, né? O 6 vezes 6, 6 vezes o 6, e mais o 7 vezes 1. Pronto. Tudo isso daqui dividido por 25. Bastante tranquilo, né? É como se você estivesse fazendo aqui a média aritmética ponderada, como se a frequência fosse o peso de cada nota. É a mesma coisa, vai funcionar da mesma maneira, tá bom? Então vamos lá. Para a gente fazer essa conta aqui, nós faremos aqui ó, 8 vezes 4, que vai dar 32, mais 5 vezes 10, que são 50, mais 6 vezes 6, 36. Então, os valores estão bons de calcular, tá vendo? E mais o 7 vezes 1, que vai dar 7. Tudo isso daqui dividido por 25. Então, a média vai ser... Vamos lá. O que você vai fazer, gente? Às vezes você tem facilidade de fazer aqui de cabeça, mas se você não tiver essa facilidade, vai lá no cantinho da folha e você já desprendeu desse tempo para resolver essa questão. Então, não perca o seu tempo. Gaste esse tempo acertando a questão. E não se esqueça, qualquer errinho você pode perder a questão, tá? Então, você perde o tempo, perde a questão e perde ponto. Porque se você marca errado, você perde mais pontos. Então, já que você está aqui fazendo, por mais fácil que a questão te pareça, faça o cálculo com mais segurança. Então, eu vou fazer aqui, ó, o 32 mais o 50 mais o 36 e mais o 7. Vou fazer a soma aqui, ó. O 6 mais 7 vai dar 13. E 13 mais 2 vai dar 15. Sobe 1. 1 mais 3 vai dar 4. 4 mais 5
9. E 9 mais 3, 12. Então, deu 125. Então, beleza, 125. 125 dividido por 25. 125 dividido por 5, esse aqui ficou fácil, né? Vai dar 5. Pronto. Aí, o que você vai fazer? Não se esqueça. Depois que você achou o resultado 5, você vai voltar lá no enunciado da questão e vai confirmar o que a questão te pede. Parece bobagem, mas isso é muito importante, porque muitas vezes você acha o cálculo, está lá convicto da resposta, e na hora que você vê que marcou o gabarito errado, você lembra, mas eu não prestei atenção nisso, achei que era outra coisa, achei que estava pedindo outra coisa, eu me confundi. Então, para você não correr o risco de se confundir, vai lá e olha o que a questão está te pedindo. Então, está pedindo o seguinte, ó, a média das notas na tabela é igual a 5,5. É igual a 5,5? Não, é diferente. Se é diferente, significa que essa alternativa ela está errada, beleza? Então, já que a alternativa ela está errada, você vai marcar lá convicto no errado. Pronto. Então, aqui você vai marcar que está errado, e por mais que a questão se pareça fácil, não se esqueça de observar qual é a instrução do enunciado, beleza? Então tá aí feito mais uma questão. Vamos para a próxima questão. Vou mostrar aí para vocês a próxima questão. Questão 12, olha lá a questão 12. Em uma escavação de um templo asteca, foi descoberta uma pedra na qual estava gravada uma sequência numérica relativa a um tipo de ritual, mas, devido ao tempo e às condições do local, apenas 2 números da sequência estavam nítidos, 21 e 24. Então, olha só, existem valores que aparecerão antes, olha lá, reticências, depois é que tem o 21 e depois é que tem o 24. Beleza, entendi. Né? Você pode até colocar aqui, ó, reticências, depois o 21 e depois o 24. Beleza, terminou aqui. O estudo de outros objetos no local demonstrou que a cada elemento da sequência era igual à média aritmética entre o elemento anterior e o elemento sucessor. Olha só, esse enunciado, ele geralmente causa nas pessoas o quê? Qual é a sensação? É uma sensação de dúvida. Por que ele traz uma sensação de dúvida? Porque ele tem uma linguagem técnica, que se você não observar exatamente cada parte que está sendo dita ali, você incorre um erro gravíssimo de não entender, certo? Então vamos lá. Qual é a instrução? Com base nas informações precedentes, julgue o próximo item em relação à sequência. Tá? Na situação apresentada, a soma dos 3 elementos anteriores ao número 21 é inferior a 40. Tá, então vou entender lá como se dá essa sequência. Então, essa sequência foi mostrada aí como que ela funciona, que está aqui, ó, nessa parte aqui, ó, daqui para frente. Beleza? Então, vamos ler. Então, ele estava falando lá o seguinte. O estudo de outros objetos demonstrou que cada elemento da sequência é cada elemento. Que elemento é esse? Você não sabe qual é, né? Então vamos pensar aqui, é um enésimo elemento, né? O elemento AN. Lembra de sequências? Nós temos o elemento 1, 2, 3, 4, 5 e a gente nomeia com o índice. Então o primeiro elemento é o A1. O segundo elemento é o A2, o terceiro elemento é o A3 e assim sucessivamente. Até você chegar no elemento N. Que N é esse? Não sei. Se for aí o terceiro, o N vale 3, tá bom? Então, um enésimo termo. O que eu vou colocar? Um termo qualquer, um enésimo termo, um elemento aí, ó. Um elemento dessa sequência era igual, então é igual, ó, é igual a média aritmética, ou seja, vou dividir por 2. É a média aritmética entre o elemento anterior e o seu sucessor, não é isso? Então, é a média aritmética entre 2 elementos. Então, eu vou dividir por 2. Tá, entendi.
é igual à média aritmética entre o elemento anterior. O que é o elemento anterior ao enésimo? É o elemento com índice menos 1. Se eu estiver com o elemento 5, o anterior é o 4, é o 5 menos 1, tá bom? Então, é a média aritmética entre o elemento AN menos 1, olha só, é bem técnico, né? AN menos 1 mais o próximo elemento, que é o sucessor, tá? Então, é a média aritmética entre o elemento anterior e o elemento sucessor. Quem é o sucessor? É o que vem depois. O sucessor do enésimo termo é o termo AN mais 1. Por exemplo, se esse termo aqui for o sexto, então a média vai ser o N menos 1, que é o quinto, então aqui vai ser o quinto termo, e depois o sucessor do sexto termo vai ser o sétimo termo, que é o N mais 1. Ou seja, 6 menos 1, aqui é o 6 menos 1, é o elemento 5, é o quinto elemento. E depois o 6 mais 1, é o sétimo elemento. Beleza? Então, entendido, tá? O que nós vamos fazer aqui? É o N mais 1. Pronto. O que nós vamos fazer? Nós vamos procurar quais termos nós vamos encontrar aqui. Então, a sequência, ela mostra que existem... Eu preciso de mais um termo para descobrir como é que funciona essa sequência. Porque essa sequência, ela pode ser uma sequência em progressão aritmética, em que a gente soma as razões, ou ela pode ser também uma progressão geométrica, em que a gente multiplica as razões, para a gente deslocar de um termo para o outro. O que eu estou falando com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, olha só. Se você olha para a sequência, está lá, ó, pontinho, 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 21 e depois o 24. Beleza. Do 21 para o 24, estão somando aí 3 unidades. Então, eu imagino que a razão vai ser 3. Eu imagino que vai ser uma progressão aritmética de razão 3. Eu só preciso confirmar isso, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual vai ser o termo anterior ao termo 21. Eu vou calcular mais um termo aqui, ó, só para eu confirmar essa sequência, como se dá essa sequência. Então, eu vou fazer aqui neste espaço, tá? Que é o espaço que eu vou utilizar. Eu quero confirmar que isso aqui é uma progressão aritmética, é uma PA. Então, o que eu vou fazer? Nós temos o termo, neste caso aqui, ó, nós temos o termo 24, o termo 21 e um termo que eu não sei qual é, tá? Esse termo aqui, você pode chamar ele da letra que você quiser, tá? Você pode, por exemplo, chamar ele de um termo X. Então se você utilizar isso aí na fórmula, você vai encontrar esses elementos aí. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar lá o termo X. Não vou colocar o termo X, eu vou colocar o que? A fórmula que ele nos trouxe, ele nos dá a possibilidade de calcular o termo AN. O termo AN, ele utiliza para calcular o termo AN, o termo anterior e o termo sucessor. Isso significa que esse enésimo termo ele fica aqui no meio, entre o primeiro e o segundo. Certo? Então, nós vamos encontrar o termo, a fórmula nos dá o termo intermediário. Beleza. Então, neste caso aqui, o nosso termo intermediário vai ser o 21. O termo sucessor vai ser o 24 e o termo anterior vai ser o X. Tá? Beleza, então entendi. Vou aplicar lá na fórmula. Então, eu posso dizer o seguinte, o termo AN, que é o termo central, que é o termo 21, ele é obtido através da média aritmética entre a soma do termo anterior, que é x, mais o termo sucessor, que é o 24, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque ele é a média. Beleza. Isso quer dizer, então, que, olha só, esse 2 que está lá no segundo membro, dividindo, ele vai passar para o primeiro membro multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes o 21
que é igual a x mais 24. Isso significa que 2 vezes o 21 vai dar 42. É igual a x mais 24. O que eu vou fazer agora? Vou transpor o 24, que está no segundo membro da equação, trazer para o primeiro membro e ele vai vir com sinal trocado. Vai ficar menos 24. Então, vai ficar aqui, ó, eu posso dizer então que 42, que é o número que já está lá, menos o 24, porque está lá mais 24, então vem para cá menos o 24, que é igual a x. Isso quer dizer, então, que x é igual a quanto? 42 menos 24. Se fosse 42 menos 22, daria 20, mas como é 24, 2 vezes maior, subtrai 2. Então, vai dar 18. Pronto, o x vale 18. Então, a sequência que nós temos aqui vai ser o seguinte, ó, a sequência que nós temos, né, vai ser no lugar do x, ó, vamos clarear aqui as ideias, no lugar do x nós teremos o 18. Então, no lugar do x é o 18. Então, essa é que é a sequência, 18, 21 e 24. Beleza, já entendi a sequência. Essa sequência que realmente é uma sequência de razão igual a 3, né? Porque 18 mais 3 vai dar 21 e 21 mais 3 é que vai dar 24. Beleza, funcionou e funciona bonitinho. Agora, você já viu que nós temos uma progressão, é mesmo uma progressão aritmética. E não se esqueça, vamos à pergunta. O que interessa é, volta lá na pergunta e identifica exatamente o que ele está pedindo. Ele está pedindo o seguinte, olha só. Na situação apresentada, a soma dos 3 elementos anteriores ao número 21. Os elementos que vêm antes do número 21. Se são os elementos que vêm antes do número 21, significa que o número 21 está fora. O número 21 não entra na sequência. Então, você retira ele da somatória, beleza? O 21 não entra. São os 3 elementos anteriores. Então, dessa sequência que nós estamos trabalhando com ela aqui, ó, dessa sequência que nós temos aqui, o 21 está fora. Corta ele aí, tá? Se o 21 está fora e eu preciso dos 3 elementos anteriores, eu vou deslocar utilizando o quê? Menos a razão, porque eu vou deslocar para a esquerda. Então, eu vou subtraindo as razões. Então, 18. O 18, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. O 18 menos 3 vai dar 15. São 3 elementos, não falta mais um. E o 15 menos 3 vai dar 12. Então, eu estou regredindo aqui, ó, as razões. Então, do 18 para o 15, são menos 3. E do 15 para o 12, também são menos 3 unidades. Beleza? Então, agora sim, funcionou bonitinho. Eu tenho os 3 termos. Se você tem os 3 termos, lá está dizendo o seguinte, qual é essa soma? Então, a soma dele vai ser o 12 mais o 15 e mais o 18. Quanto que vai dar isso? 2 mais 5, 7. E 7 mais 8, 15. Vai 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou seja, deu aqui, ó, 45. Aí, volta lá na pergunta. Não se esqueça que às vezes, aqui está falando que às vezes não é. Olha só, você olha lá o 40. Aí você fala, não deu 40, deu 45, está errado. Calma, calma. Entenda o que está perguntando. Está perguntando o seguinte, ó. Na situação apresentada, a soma dos 3 elementos anteriores ao 21 é inferior, ó, inferior a 40. É menor do que 40? Não. É superior a 40, porque deu 45. Portanto, a resposta aqui é errado. Beleza, eu entendi que é errado. Agora, preste bastante atenção. Se tivesse aqui no lugar de inferior, estivesse escrito superior, e se você não voltar lá no enunciado da questão para você entender o que o item está te pedindo, você corre o risco de analisar aqui, ó. Deu 40. Está pedindo 40.
e o resultado foi 45. É diferente, sim, é diferente. Mas se tivesse escrito superior, a resposta seria correta, entendeu? Então, por isso, não se esqueça, você precisa voltar lá no enunciado, lá na informação do item e observar exatamente o que o item está pedindo, para que você não corra o risco de fazer todo esse trabalho e na hora de marcar a questão certinho para correr para o abraço, você escorregar na maionese aí, beleza? Então, questão 12 respondida. Bora para a próxima. Vou mostrar para vocês aqui a próxima questão, questão 13. Vamos lá. Deixa eu tomar água aqui primeiro. Olha lá. Para um triângulo retângulo cujo comprimento da hipotenusa é igual à fração 13/12 do maior dos catetos. Ó, então a tangente não tem um número, ele tem uma razão, tá? Então é 13/12 do maior dos catetos. A tangente do maior dos ângulos agudos internos do triângulo é maior que 2. Bom, ficou um pouco confuso. Não ficou confuso? Beleza. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer aqui. Você vai desenhar um triângulo retângulo. Desenhar. Não tenha medo de desenhar. Desenhar aqui para entender as figuras é fundamental. Ah, mas meu desenho é feio. Não tem problema, o meu também vai ser. Então não se preocupe. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui uma pontinha, outro pontinho aqui e vou traçar aqui, ó. Pronto. Bem convencional, tá? Então, suponha que isso aqui seja uma linha reta. Não ficou. Não se preocupe com isso. Você está lá na hora da prova. Ninguém vai olhar se você desenhou bonito. Vai olhar o que você marcou no gabarito. É só o que interessa, tá? Então, vou colocar aqui, ó, uma reta. E essa aqui vai ser uma reta. Pronto. Fiz um triângulo e esse triângulo ele é retângulo. Beleza. Faça aí com calma, sem pressa. Se você tiver com pressa, você corre um enorme risco de errar, viu? Dá tempo tranquilamente de resolver as questões. A banca já sabe cronometrar o tempo que os usuários, né, os candidatos fazem a questão, então fique tranquilo. Tenho aqui um triângulo retângulo. Beleza. O que eu tenho que lembrar? Olha só. O lado oposto ao ângulo de 90 graus vai ser sempre, obrigatoriamente, a hipotenusa. Vai ser sempre a hipotenusa, obrigatoriamente. Disso não tem por onde correr. Beleza. Nós temos mais dois ângulos aqui nesse triângulo. Olha só, está bastante visível, é muito perceptível que nós temos aqui um ângulo menor, tá? Esse aqui vai ser o ângulo menor, tá aqui. E eu vou desenhar aqui um outro ângulo e você vai perceber que esse ângulo é um ângulo maior. Olha a abertura dele, ele é bem maior. Não sei quais são esses ângulos, então eu vou chamar de ângulo menor e ângulo maior. Simplesmente isso. É a única coisa que eu preciso dele, do maior e do menor. Pronto, tá? Beleza, então volta lá no enunciado, tá? Você fez ali um triângulo retângulo, entendi. Vou voltar lá no enunciado. Então, o enunciado está te dizendo o seguinte. Ele está dizendo que a hipotenusa, o comprimento da hipotenusa, né, a hipotenusa é igual a uma fração, e essa fração é o quê? 13/12 do maior dos catetos. Tá, 13/12 do maior dos catetos. O que isso significa? Então, a hipotenusa, ela mede 13/12 então, o do, né, é a multiplicação, é a mede 13/12 de quê? Do maior dos catetos. Então, nós temos dois catetos aqui. Então, lembre-se, perceba o seguinte, o cateto oposto ao maior ângulo, então, o que é o ângulo? O ângulo é uma abertura. Então, olha só, a ponta dos meus dedos. Quanto maior for a abertura, maior vai ser a distância entre as pontas do meu dedo. Então, se o ângulo é pequeno, a distância vai ser pequena.
Se o ângulo for maior, a distância vai ser maior. Isso significa, então, que você vai ter percebido que o ângulo oposto ao ângulo que está ali verde, que é o ângulo maior, vai ser o cateto maior. Tá? Eu estou demorando para te mostrar isso, mas lá na hora da prova você faz isso com uma rapidez muito maior do que essa. Eu estou fazendo aqui para te explicar, parando para conversar, beleza? Então esse é o cateto maior. Quanto que mede o cateto maior? Não sei, você pode chamar de X se você quiser. Não tem problema. Você pode chamar de X, você pode chamar de M maiúsculo, de cateto maior, da maneira com que você achar melhor. Então, esse é o cateto maior, beleza? Da mesma forma, o cateto oposto ao ângulo menor, que é o ângulo pequenininho ali, vai ser o cateto menor, tá? Então, esse é o cateto menor. Se você tem um cateto maior, você vai ter também um cateto menor. Quanto que ele vale? Não sei. Você pode chamar de M minúsculo. Se você chamar o outro maior de M maiúsculo, você pode chamar esse menor de M minúsculo. Se o outro você vai chamar de X, você pode chamar esse aqui de Y. Não tem problema. Um vale X, outro vale Y. Beleza. É a sua organização que vai funcionar. É o que está na sua cabeça é que vai funcionar. Beleza? Então, olha só. Eu vou só organizar isso aqui para deixar ele aqui um pouquinho de lado. Pronto, tá aqui. Ficou muito, né? Pronto. Ih, ficou ruim. Vamos de novo. Vou pegar aqui tudo, trazer só um pouquinho para cá. Pronto, beleza, tá aqui. Olha lá a instrução. A instrução está dizendo o seguinte: o que a gente precisa olhar? A tangente do ângulo dos ângulos agudos internos do triângulo é maior do que 2. A tangente do maior dos ângulos. Qual é o maior dos ângulos? É o ângulo que está de verde, tá? Então, esse aqui é o ângulo maior. Esse é o ângulo maior. Então, é ele que interessa. Está dizendo o seguinte, ele está dizendo que a tangente do ângulo maior, beleza? A tangente do ângulo maior, é maior que 2. É o número maior do que 2. Pronto. O que você precisa saber? Você precisa calcular a tangente. Para você calcular a tangente, quem é a tangente? Então você tem que saber o que é. Se você sabe tangente, você sabe o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente. Então preste bastante atenção no que eu vou escrever aqui, porque a maneira com que eu vou escrever aqui vai te mostrar como que você vai gravar esses valores. Então olha só, presta atenção. Com relação aos ângulos internos do triângulo retângulo, nós temos seno, cosseno e tangente. Então eu vou colocar aqui, ó, seno, cosseno e tangente, certo? De que ângulo? De um ângulo qualquer. Eu vou chamar de um ângulo alfa. Seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente de um ângulo valem quanto? Olha só, preste bastante atenção que o importante está aqui agora, neste exato momento. Olha só, como que eu vou escrever? O triângulo retângulo tem a hipotenusa, tem o cateto oposto e tem o cateto adjacente. Olha a ordem com que eu estou falando. Tem cateto oposto, tem cateto adjacente. Cateto oposto primeiro e cateto adjacente depois. Por quê? Porque nós temos a relação seno, cosseno e tangente. E eles vão tratar de valores que englobam aí o cateto oposto e o cateto adjacente. Guarde essa ordem. Cateto oposto e cateto adjacente. Porque eu vou colocar lá, ó, cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e depois o cateto adjacente. Viu? O que faltou aí? A hipotenusa. Olha só que beleza. Faltou só a hipotenusa. Pronto, eu já tenho as 3 relações internas do triângulo retângulo relacionadas ao ângulo. Eu tenho seno, cosseno e tangente. Tá bom? Se eu já tenho seno, cosseno e tangente, o que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar a tangente.
E a tangente é isso daqui. Tangente é o quê? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza, ficou muito mais fácil agora, tá? Então, vamos lá. O que é a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza. Então, o que nós temos? O que nós temos é o seguinte. Vamos lá, voltando lá ao triângulo retângulo. Nós temos a hipotenusa e o enunciado nos diz que a hipotenusa ela vale 13 sobre 12 vezes o cateto maior, que vale x. Pronto. Ela já nos deu um valor aqui, tá? E agora? O que nós precisamos? Nós precisamos calcular a tangente do maior ângulo. O maior ângulo é o ângulo que está lá de verde. É esse daqui. Então, se nós vamos calcular o valor da tangente do maior ângulo, olha só, a tangente do ângulo M, do ângulo maior, tá? Vai ser igual a... O que é tangente? Tangente é cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o lado oposto. Olha só, é o lado oposto. E o lado oposto é o quê? É o cateto maior. Tá bom? Então, é o cateto oposto, que vale x, sobre o quê? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É y. Aí dá para encontrar algum valor aqui? Não. Por quê? Eu tenho x sobre y. X sobre y não vai me ajudar em nada. Então, o que eu vou fazer? O que eu preciso? Eu preciso encontrar o valor de y. Se você precisa encontrar o valor de y, o que você pode fazer? Existe uma relação chamada Teorema de Pitágoras. Lembra aí? Eu posso utilizar o quê? O Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras diz? Lembra lá? Olha só. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha só que beleza. Então, se eu tenho uma relação para utilizar, vamos a ela, tá? Então, nós temos aqui o seguinte. Isso significa que nós temos o valor de hipotenusa. O valor de hipotenusa está lá, ó. É em função do cateto maior que eu chamei de x. Beleza, então eu vou dizer o seguinte. 13 sobre 12 vezes x, que é a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto mede x, então vai ser x ao quadrado, e o outro cateto mede y, então vai ser y ao quadrado. Beleza, até então, tranquilo. Isso significa, então, que nós vamos ter 13 ao quadrado. Quanto que vai dar 13 ao quadrado? 13 ao quadrado é 169. Se você não lembra, gente, ó, se você não lembra, não tem problema nenhum, nada, zero problema. Vai lá no cantinho da folha e faz 13 vezes 13. Lembre-se, você não pode errar uma questão por causa de uma bobagem dessa, tá? Então, vai lá no cantinho da folha e resolva, tá? Então, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3 e 1 vezes 1, 1. Então vai dar, termina em 9, 3 mais 3, 6, 1. 169. Beleza. Então, você foi lá no cantinho da folha e resolveu, não ficou com a dúvida na sua cabeça. Então é 169. Beleza. Então, é muito importante você fazer isso, tá? Essa é uma questão um pouquinho mais trabalhada, mais trabalhosa. E na hora da prova, você não pode errar porque você não sabe quanto que vale 13 ao quadrado, né? Então vai no cantinho da folha e faz. Beleza. Então, 13 ao quadrado, 169. O denominador, que é o 12, ele também vai ser elevado ao quadrado, que vai dar 144. Vezes, agora que nós temos o x elevado ao quadrado, é x ao quadrado. Pronto. É igual a... O que sobrou lá do outro lado? X ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza, vou continuar aqui, ó. Pronto. Vamos continuar. Aqui agora nós temos, tá vendo esse x ao quadrado que está aqui no segundo membro? Nós vamos transportar ele para o primeiro membro e ele vem com o sinal trocado. Então vai vir para cá menos x ao quadrado.
Então vai ficar 169 sobre 144, que multiplica x elevado ao quadrado, menos x elevado ao quadrado. Agora, eu vou te dar uma dica, para você melhorar a rapidez com que você vai fazer aqui, ó. Menos, agora eu vou dar um espaço aqui, ó. Vou colocar menos o x ao quadrado. Vou te mostrar aqui como nós vamos facilitar o cálculo. Que é igual a, o que sobrou lá do outro lado? O y ao quadrado. Y ao quadrado. Isso significa que, gente, o que é a dica que eu vou te dar? Aqui eu tenho soma de duas frações. Essa, mais essa que está aqui. Tá? Então tem a soma de duas frações. Beleza? Beleza. O que eu tenho aqui? Para somar duas frações, eu preciso ter denominadores iguais. Aqui tem o 144, aqui tem o 1. O que eu vou fazer? Qual é a grande dica? O que você vai fazer? Como você precisa de um denominador 144 para fazer a soma das frações, o que você vai fazer? Você vai colocar 144 em cima, 144 embaixo. Pronto, você já pode somar e você não vai perder tempo. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Olha lá, que beleza. Nós vamos colocar lá o x ao quadrado como fator comum em evidência, que está ele aqui, ó. Ele está aqui, ele está aqui. Vai sobrar quanto? 169 menos 144. Ó, 169 menos 144. Olha lá como facilitou a sua vida. 9 menos 4 vai dar 5. 6 menos 4 que vai dar 2. E 1 menos 1 zerou vai dar 25. 25 tem um quadrado. Está facilitando aí, ó. Então vai ficar 25 dividido por 144 é o denominador, ele mantém, né? Você mantém o denominador. E 144, que é igual ao y ao quadrado. Olha só como é que ficou muito mais fácil. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Se nós temos os dois números estão elevados ao quadrado, para poder simplificar, nós vamos extrair a raiz, porque eu vou simplificar o 2 aqui com a raiz quadrada, e vou simplificar o expoente 2 com a raiz quadrada. O que sobrou? Sobrou isso daqui, ó. Olha só o que sobrou. O x, ele sai da raiz. O x, ele sai da raiz. Só que eu vou colocar ele aqui mais à frente. E o que vem antes multiplicando o x, ó? O 25 tem raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5. E o 144 tem raiz. E a raiz de 144 é 12, que é igual a y. Ou seja, nós encontramos o valor de y que nós precisávamos dele para poder encontrar a tangente do ângulo, beleza? Então, olha só, nós encontramos o valor de y. Y vale quanto? Y vale uma fração do cateto maior. O cateto maior vale x. E o y vale 5/12 de x. Olha aqui, o que nós encontramos era o que precisava para determinar o valor da tangente. 5/12 x, 5/12 cateto maior. Exatamente isso. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos estabelecer a igualdade lá, a tangente, né? Então, vou colocar lá, ó, vou fazer aqui em cima para ficar mais fácil. Então tá lá assim, ó. A tangente do ângulo M. O que é tangente? Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá lá, ó, olha ele aqui. É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente do ângulo M é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual é o valor do cateto oposto? Cuidado para você não errar a ordem. Primeiro é o oposto, depois é o adjacente. Eu falei isso aqui repetidas vezes para poder entrar na sua cabeça. Isso teve uma intenção, não foi à toa, não. Então, o tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nas relações trigonométricas lá, a gente fala primeiro do cateto oposto e depois do cateto adjacente. É importante você gravar essa ordem, beleza? Então, tangente é cateto oposto. Cateto oposto é o que fica oposto ao ângulo, que é o cateto maior. Tangente é o cateto oposto ao cateto adjacente. O cateto oposto vale x. E o cateto adjacente? O cateto adjacente vale isso, mas quem é y? Y nós já encontramos lá, olha lá que beleza. O y vale 5/12 vezes x. 5/12 vezes x.
Beleza. E aqui, como é que fica? Vai ficar assim, ó. Divisão de duas frações. Conserva a primeira. Por que você tem duas frações? Você pode dizer que o x é o x sobre 1. Beleza? É a mesma coisa. Você conserva a primeira e inverte a segunda. Então, quem é a segunda? A segunda é essa aqui, é 5x sobre 12. Vai ficar o quê? Vai ficar 12 sobre 5x. Beleza? Então, não se esqueça, esse x que está aqui, ele faz parte do numerador. Ele está lá na multiplicação. O que está abaixo, que é o denominador, é só o 12. Só o 12 que é denominador, tá? Bom, primeiro nós vamos poder simplificar o x com x. Isso significa que o resultado que nós vamos encontrar vai ser 12 sobre 5. Ah, então a tangente dá 12 sobre 5. 12 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 0,6, né? É 0,6. Mas você já consegue entender que 12 é maior do que 10. Por que eu estou falando do 10? Porque para dar o resultado ser 2, teria que ser 10. Por que eu estou pensando no 10? Porque olha só, qual é a pergunta? Ele está falando que a tangente do maior dos ângulos internos, né, do triângulo é... Agora presta atenção, você tem que estar atento, muito atento ao qual é a pergunta. Está falando que essa tangente é maior do que 2. Maior do que 2. Então, a tangente é maior do que 2. Aí eu coloquei o 0,6, está errado, né, gente? Pelo amor de Deus. 12 dividido por 5, faz lá, ó. 12 dividido por 5. Eu cometi um erro horrível aqui, né? 12 dividido por 5 vai dar 2, porque 2 vezes 5 vai dar 10, sobram 2. 2 dividido por 5, passa a vírgula, e vai dar 20 dividido por 5, que vai dar 4. É 2,4. Então o resultado da tangente é o quê? É 2,4. Beleza? Eu coloquei o 0,6, não sei porquê, ó. Loucura. Ainda bem que a gente pode errar só na hora que está pensando, na hora de fazer, não. Pelo amor de Deus. Então, vai dar 2,4. 2,4 é maior do que 2, você tem que observar o que a questão está te perguntando. Então, está perguntando se é maior do que 2. É maior do que 2? É. Então, se é maior do que 2, beleza. Você vai lá tranquilamente e marca a questão. Ela está correta, tá? Então, muito importante você ficar bastante atento. Não pode cometer erros. Quando você cometer esse erro, o que você faz? Volta, preste atenção no que você está fazendo para você consertar uma eventual falha. A gente falha. Eu acabei de cometer uma falha ali. Mas eu estou sempre olhando o que eu estou fazendo para conferir, né? No final de contas é isso. Conferir o que você está fazendo, conferir o que a questão está te perguntando e conferir o resultado. Pronto, fazendo isso, você vai correr muito menos o risco de marcar um gabarito errado, né? Beleza? Então tá aí, tá explicado mais uma questão. Nós vamos para a próxima questão. Olha lá, mais uma questãozinha aí para vocês. Questão 14. Vamos bem atentos, tá? Tá lá assim, ó. Deixa eu tomar água aqui primeiro. Vamos lá. Uma barra de ferro cilíndrica com diâmetro de 6 centímetros, ótimo. Então, a partir do momento que ele diz que o diâmetro é de 6 centímetros, tá aqui, esse é o diâmetro. Falou que é o cilíndrico, isso significa que a base do cilindro é uma circunferência, que o meio dela tem um raio, e a distância do raio, a extremidade da circunferência, tá aqui, ó, é o raio, do centro, a extremidade da circunferência é o raio. Então, se o diâmetro é 6, isso significa que o raio vale 3 centímetros. Beleza. Pronto. A partir da leitura só da primeira linha, eu já tenho que saber isso, tá? Então, eu já posso inferir essas coisas. Beleza. E comprimento de 20 centímetros. Tá aqui, ó. O comprimento do diâmetro é de 20 centímetros. Do cilindro é de 20 centímetros. Ótimo. Teve uma das extremidades cortada
com formato transversal, de modo que o corte gerou uma região plana de área A. Essa área está descrita aqui. Beleza. Então, essa região plana aqui, ó, que vai ser uma elipse, né? Foi a área formada. Beleza. O corte teve início na parte superior da barra, então lá nos 20 centímetros teve início aqui, superior, e saiu do outro lado a 16 centímetros da base. A base é o que está aqui embaixo, então ele terminou aqui. Beleza, então essa parte aqui foi seccionada. Entendi. Tá tranquilo, né? Essa parte selecionada aqui é um setor quase que circular, né? Vai ser uma elipse ali. Beleza. Conforme a figura que está aí do lado, nós já rabiscamos na figura. Já entendemos? Ficou tranquilo. Aí vamos à pergunta. Com base nessa situação hipotética, julgue o próximo item. O volume, ó, falou de volume. O que é volume? Volume de um cilindro ou de um prisma, tanto faz. Volume de uma figura que tem uma base embaixo e ela cresce para cima, né? Lógico, cresce para cima. É o quê? Volume é a área da base vezes a altura. Beleza, é tranquilo. Se fosse um cone ou uma pirâmide, seria 1/3 da área da base vezes a altura. Tá bom? Vamos lá. O volume de quem? Preste bastante atenção. O volume de quem? Frisa aí, faz um risco, faz um burrisco, faz alguma coisa para você marcar. Isso te marca lá no seu subconsciente. O volume da parte retirada. Olha só. O volume da parte que foi retirada. Qual foi a parte aqui que foi retirada? A parte retirada foi essa aqui, gente, ó. Então existia uma parte aqui, ele vinha até aqui em cima e, olha só, fazia isso. Pronto. Então essa parte de verde que eu estou tentando colorir aqui representa a parte que foi retirada. Eu quero esse volume. Beleza. Para calcular esse volume, você precisa entender primeiro que nós temos aqui uma secção. Se aqui vale 20 centímetros e aqui vale 16 centímetros, 20 menos 16 vai dar 4 centímetros. Então essa altura aqui é de 4 centímetros. Essa altura aqui, ó, ela mede 4 centímetros. O raio da circunferência aqui que forma a base é a mesma coisa, porém o volume vai ser a metade. Por que vai ser a metade? Porque nós temos só a metade da figura. Ela foi seccionada aqui, é uma secção plana aqui. Então é como se tivesse passado um plano cortando aquela parte inteira, tá? Então cortou a metade, tá? Então se pegou da extremidade superior até a outra extremidade inferior, cortou na diagonal. Então seccionou metade do volume, tá? Então ficou tranquilo, você vai fazer o cálculo da mesma forma, porém, o volume vai ser o quê? Metade. Beleza, então ficou fácil de resolver. Vai ser metade, vou só separar o 2 aqui, que está dividindo tudo, tá? Vai ser metade de área da base é a área de uma circunferência, e a área de uma circunferência é πr ao quadrado, beleza? Então vamos lá. Então a área da circunferência é π, que multiplica o raio, e o raio vale 3 centímetros quadrados. 3 centímetros, vou colocar o quadrado só aqui, ó, pra você não confundir. 3 ao quadrado, beleza? Então, área da base vezes a altura. Qual é a altura? Nós descobrimos a altura lá, ó, a altura só daquela tampinha lá que foi cortada, tá? Então, vezes a altura. A altura é de quanto? É de 4 centímetros. Então, vezes 4 centímetros, tá? Aí vai ficar 3 centímetros quadrados, vezes 4 centímetros, vai ser centímetro cúbico, viu? A resposta é em centímetro cúbico. Tá bem tranquilo isso. Então, vamos lá. O que nós vamos encontrar aqui? O π é aproximadamente 3,14, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, antes de tudo, eu vou simplificar aqui. 2 por 2, que está 1. E o 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, o resultado aqui vai ser o 3 elevado ao quadrado, que é 9. E o 9 vezes 2, 18.
18 o quê? 18 vezes π. Então vai sobrar 18 vezes π centímetros cúbicos. 18 π centímetros cúbicos é o quê? Porque a resposta lá, olha só, volta lá. Por quê? Eu já vi muita gente errando isso aqui, ó. Deu 18 π centímetros cúbicos. E o enunciado lá disse que deu 20 π centímetros cúbicos. É diferente, então tá errado. Olha só. Cuidado com isso. É diferente? É. Quer dizer que tá errado? Não sei. Volta lá no enunciado, volta lá no item e vê o que ele está pedindo, né? Então, o item, esse item aqui da prova, está pedindo para afirmar o seguinte: o volume da parte retirada da barra é inferior a 20. É menor do que 20 π centímetros cúbicos. 18 é menor do que 20? É. Então, se é menor do que 20, significa que está correto. Nós encontramos um valor diferente, mas está correto, porque a resposta é o que fica menor, o que fica inferior. Então, beleza. Então, já que está correto, vamos marcar lá bonitinho, marcando de verde. Pronto. Então, está correto. Pode marcar com tranquilidade. Você já voltou à questão, já voltou ao item que está sendo pedido, já entendeu o que está pedindo. Está pedindo perguntando se ele é inferior a 20. Você fez o cálculo, constatou que é inferior a 20, então deu certo. Beleza. É isso que você tem que fazer. Você faz isso com uma rapidez, porém, você tem sempre que fazer isso. Volta lá, veja o que a pergunta está pedindo, veja o que o item está te pedindo para você marcar com certeza que você não tem chance de errar, tá bom? Então, tá aí, tá respondido a questão 14. Vamos para a próxima e última questão. Vamos lá, vamos resolver essa questão aqui também. Questão 15, vamos lá. Ó, acerca de funções e subconjuntos de números reais, julgue o item a seguir. Se, vamos lá, ó, se as funções f, g e h no intervalo, gente, preste atenção, ó. As funções, elas estão no intervalo de 0 a 10. No intervalo de 0 a 10 e do conjunto de números reais. Forem 3 funções dadas por... Primeiro, o que você precisa entender? Olha só, o que você precisa entender? Essa primeira informação aqui está te dizendo o seguinte. Preste atenção nisso. Vou colocar aqui mais ou menos o gráfico. X, Y. Beleza? Aqui é o 0. Olha o que está falando. A função, ela está determinada, as 3 funções, as funções f, g e h, elas estão determinadas em um intervalo. Então, o primeiro intervalo se refere ao eixo x e o segundo intervalo se refere ao y. Tá? Então, o eixo x é o que está na horizontal e o y é o que está na vertical. Beleza. Só que ele está dizendo o seguinte: essas funções, elas estão definidas no intervalo de 0 a 10. Inclui o 0 e inclui o 10, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês? Eu vou fazer assim, ó. Ela começa aqui no 0 e vai até um ponto. E esse ponto, ele vai ser exatamente o 10. Então, aqui, ó, vale 10. Então, você não vai considerar nem o que vem antes do 0, nem o que vai vir depois do 10. Isso aí está fora do espectro dessas funções, tá bom? Beleza, então essa é a primeira parte que você tem que entender. Forem 3 funções reais dadas por f de x é igual a x mais 4. Beleza, então já tem uma função aqui, ó. F de x é igual a x mais 4. Beleza. F de x é igual a x mais 4. Essa é uma função do primeiro grau. Então, é uma função do primeiro grau em que o coeficiente que multiplica o x, quem é o coeficiente que multiplica o x? O valor que acompanha o x. Isso significa que você pode colocar assim, ó. É a mesma coisa de você ter 1 vezes x mais 4. Por que eu fiz isso? Para mostrar que o coeficiente que multiplica a variável x é o 1 e 1 é positivo. Portanto, nós teremos aqui uma função que é uma função crescente, tá? Vai ser lá no gráfico, vai ser uma função crescente. Ela cresce da esquerda para a direita. Beleza, eu entendi. Vamos lá. Essa função é uma reta definida no intervalo de 0 a 10.
Então, olha só, o f de 0, quando você substitui o 0 lá na variável x, você vai ter 0 mais 4. Fizemos exatamente a substituição. Então, f de 0 vai ficar 0 mais 4. E 0 mais 4, 4. O que eu vou fazer? Vou chamar esse pontinho aqui, ó, de 4. Então, ela começa nesse ponto. Então, quando o x for 0, ó, o 0 aqui, o y vale 4. E ela termina onde? Olha só onde é que ela termina. No f de 10. Ela vai até o 10. O f de 10 vai ser o quê? No lugar do x você vai colocar o 10. Então vai ficar 10 mais 4. E 10 mais 4, 14. Vou chamar esse ponto aqui, ó, de 14. Então, quando o x vale 10, o valor da função, que é o valor y, ele vale 14. Então vai ser esse pontinho final aqui. Então a função f de x é representada por esta reta aqui. Pronto, beleza, tá bonitinho, o f de x está lá, é o que está de verde, tá. Já entendi, meu visual já funcionou bonitinho. Vamos para a função g. A função g de x é essa daqui. G de x, ó, g de x, isso aqui é um g, não é um y não. G de x é igual a 10 menos x. Igual a 10 menos o x. Se é menos o x, o que multiplica, né? O coeficiente, o que multiplica a variável x é menos 1, é negativo. Se é negativo, significa que essa função ela vai ser representada por uma reta decrescente, tá? Vou fazer assim, ó. Tem o eixo x e ela é uma reta decrescente. Ela vai da esquerda para a direita, ela vai diminuindo o seu valor. É uma função decrescente. Agora não se esqueça, a função g de x começa no zero. Então g de 0 vai ser o quê? 10 menos o valor de x, que é 0, que é o próprio 10. Então quando o x for 0, ela vai valer 10. 10 está um pouco abaixo do 14, então ela vai começar aqui embaixo. E no finalzinho dela, o final dessa função vai ser lá no 10, porque ela está definida neste intervalo. Então você vai ter o g de 10, que vai ser o 10 menos o valor de x, e neste caso o valor de x vai ser o próprio 10. Então vai ficar 10 menos 10, 0. Ou seja, o ponto final dela é aqui. Então eu vou tentar desenhar aqui uma reta. Pronto. Essa é a função g. Então nós temos a função f e nós temos a função g. Beleza. Olha só. Neste intervalo, não se esqueça que toda a função, todas as três, foram definidas dentro de um intervalo, tá bom? Então, neste intervalo, o maior valor que a função f assumiu foi o 14, que é esse aqui. Foi até o 14. Começou no 4 e foi até o 14. O maior valor que a função g assumiu foi esse daqui, ó, que está abaixo do 14, que é o 10. Então nós temos os maiores valores de cada uma das funções, tá bom? Então, uma função atingiu o 10, a outra atingiu o 14, tá? Ele está falando de máximo no intervalo, né? E tem também a função h de x. Agora vem a mais importante. H de x. A função h de x é igual a... Deixa eu limpar aqui para melhorar o visual. A função h de x é essa daqui. Menos x ao quadrado mais 6x mais 40. Lembra, a função, essa aqui é a função do segundo grau. A função do segundo grau, vou colocar aqui, ó. Ela é a função do tipo, olha só, h de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Veja lá os coeficientes. O coeficiente que multiplica o x ao quadrado é o a, que multiplica o x é o c, é o b, e o termo independente ali é o c. Beleza. A função do segundo grau, ela pode ser uma parábola com concavidade voltada para cima ou uma parábola com concavidade voltada para baixo. Beleza.
Se ela tem concavidade voltada para cima, significa que o coeficiente A é maior do que zero. Se a parábola tem concavidade voltada para baixo, significa que o A é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, significa que ele é negativo. E é o que acontece com essa função. Olha o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Ele é menos 1. Ele não aparece, mas ele existe. E ele é o menos 1, tá? Ele é o menos 1 que multiplica o x ao quadrado. Ele é negativo. Isso significa que nós vamos falar de uma parábola que tem concavidade voltada para baixo. Beleza? Então ela vai ter esse formato aqui, ó. Uma concavidade voltada para baixo. Beleza. Aí está falando o seguinte. H de x é o f de x vezes g de x. Porém, olha só, porém, o que o enunciado está dizendo? O valor máximo de h de x. O que é o valor máximo de h de x? Vamos entender aqui, ó. A função h de x, ela vai ser representada por uma parábola. Uma parábola que tem a concavidade voltada para baixo. Onde que ela vai tocar no eixo y? É o termo independente. O termo independente está ali, ó, é o 40. Então essa função ela toca lá em cima no 40. Ela toca lá no 40. Eu não sei exatamente como é essa função, mas eu sei que ela tem concavidade voltada para baixo. Então eu vou imaginar aqui uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então eu vou fazer isso daqui. Beleza. Eu sei que a função ela só está determinada aqui no intervalo do 0 até o 10, tá? Então a única parte dessa função que vai funcionar aqui neste exemplo vai ser a parte que vai do 0 até o 10. Pronto, ó, do 0 até o 10. Beleza? Então a parte que vem antes do 0 ou depois do 10 não fazem parte do que diz o enunciado. A definição do enunciado ela é bastante, tá lá, né? Já está definida. Bastante claro, do 0 ao 10. Beleza. Essa função ela possui um valor máximo, toda função do segundo grau, toda parábola que tem concavidade voltada para baixo, ela possui um valor máximo. E o valor máximo, deixa eu apagar isso daqui, apagar isso. E o valor máximo da função está definido lá no ponto de inflexão. É igual a lá no parque de diversões, não tem a montanha-russa? O carrinho vai subindo, 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 chega lá naquele ponto, na altura máxima, aquele é o ponto máximo e depois cai. Então, toda função do segundo grau, ela vai ter um ponto máximo ou um ponto mínimo. Neste caso, como a concavidade é voltada para baixo, ela tem aquele ponto ali, aquela altura ali, então esse aqui é o valor máximo. É o valor máximo que ela vai atingir, beleza? Para você determinar o valor máximo, esse valor máximo que uma função atinge representa exatamente as coordenadas do vértice, tá? O que é isso? O que são as coordenadas do vértice? Vamos lá, vamos lembrar, né? Vamos recordar aqui, ó. As coordenadas do vértice da parábola são dadas por menos o valor de B, né? Menos o valor de B sobre 2 vezes o valor de A. Esse primeiro valor que foi colocado ali, que ele é um ponto coordenado, são as coordenadas do ponto, é um ponto ordenado. Primeiro tem o valor de X e depois o valor de Y. O Y é o menos delta sobre 4A. Ah, isso aqui tem que decorar? Sim, você precisa saber tudo aqui. Não tem muito por onde fugir, tá? Ou então você encontra as raízes e a coordenada X vai estar no meio entre elas, tá? Porque a parábola é simétrica. Beleza. Então, o que eu quero? Eu quero o valor que ela atingiu. Porque aqui está perguntando o seguinte, ó, o valor máximo da função. Vou te dizer qual é o valor máximo da função. O valor máximo da função, que é a coordenada y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4A. Tá? Quem é delta? Gente, quem é delta? Delta é o famoso b ao quadrado menos 4ac.
tá? Neste caso aqui, vou ter b ao quadrado menos 4, que multiplica o valor de A e multiplica o valor de C. Por que eu estou colocando entre parênteses? Porque às vezes você vai ter números negativos e você vai ter que fazer o jogo de sinais. Então, para você não correr o risco de errar, calcule o delta colocando os valores, os coeficientes dentro de parênteses. É uma excelente dica para você aí. Então, vamos lá. Vou substituir. B ao quadrado. Qual é o valor do coeficiente B? O coeficiente B, vamos lá na função. Nós temos o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Então, o A vale menos 1, o B vale 6 e o C vale 40. Então, o B vale 6, então é 6 ao quadrado, menos 4 vezes A. O A é menos 1. Cuidado, gente. Muita gente erra nisso aqui. Você não pode correr o risco de errar numa bobagem dessa, tá? Então, vamos lá. Menos 1 vezes C. E o C é o 40. Pronto. Então, quanto é que vai dar isso daqui? 6 ao quadrado vai dar 36. Negativo com negativo vai ficar positivo. 4 vezes 1, 4. Vezes 40. 4 vezes 4, 16. Então, 160. 160 mais 36 vai dar 196. Olha que beleza. Deu 196. Isso significa, então, que, olha lá, ó, vai ser menos, valor de delta. Delta vale quanto? 196, dividido por 4 vezes o valor de A. O A vale quanto? Menos 1. Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. Ou seja, agora eu tenho um valor negativo dividindo um valor negativo. Então, negativo dividido por negativo fica positivo. Da mesma forma que positivo vezes, negativo vezes negativo fica positivo, na divisão também você faz o jogo de sinais. Então, vai ficar positivo 196 dividido por 4. Esse é o valor máximo da função h. Então, esse valor máximo que nós encontramos aqui, ele vai valer 196 dividido por 4. 196 dá para dividir por 4? Vai lá no cantinho da folha e faz. Eu acho que dá, né? Porque termina em 96. Provavelmente vai ser o 49. Mas para você ter certeza, vai lá no cantinho da folha e faz, viu? Não corra o risco de errar. Então, 196 dividido por 4. 19 dividido por 4 vai dar 4. Porque 4 vezes 4 vai dar 16. 19 menos 16 desce o 3. Aí eu vou descer aqui agora o 6. Vai ficar 36. 36 dividido por 4 que vai dar 9. Beleza. Então eu sei que esse ponto máximo aqui é o 49. Então olha só. Eu tenho os pontos máximos das 3 funções. Beleza? Vou à pergunta. O que interessa mesmo é a pergunta. Então, qual é a pergunta? O que ele diz? O valor máximo da função h, o valor máximo que a função h vai atingir, nós já sabemos que é o 49, está dizendo o quê? Está falando que esse valor máximo é menor, está abaixo, é menor que o produto do máximo de f e g. O máximo de f deu quanto? 14. O máximo de g deu quanto? 10. O produto de 10 com 14 dá quanto? O produto de 10 vezes 14 vai dar 140. Então, o máximo de f vezes o máximo de g, né? O máximo de f vezes o máximo de g vai ser o 10 vezes 14. E 10 vezes 14 vai dar 140. Pareceu um 6, né? Vai dar 140. O máximo de uma vezes o máximo da outra vai dar 140. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o máximo de h, que é 49, ou seja, ele está dizendo que 49 é o que? Preste atenção, você tem que voltar lá. O máximo de h de x, que é o 49, está dizendo que 49 é menor do que o produto das outras duas. O produto das outras duas deu 140. Ele está te afirmando que 49 é menor do que 140. Claro que é.
certíssimo, está corretíssimo, tá? Então, como está correto, você vai lá marcar feliz da vida, certo de que você está certo, mas você está certo de que você, depois que você fez os cálculos, você voltou lá no enunciado da questão, você voltou lá na afirmação, qual é a afirmação desse item, para você não correr o risco de errar, beleza? Então, feito isso, você marcou aí bonitinho, gabaritando mais uma questão. Então, eu espero que você tenha entendido, compreendido aqui como que funcionou a resolução dessa questão. E não se esqueça, primeiro, ativa o sininho, fique inscrito neste canal, porque os treinamentos da Banca CESP e Sebrasp, das últimas questões e também de outros concursos que vão acontecer, nós faremos as resoluções aqui neste canal. Então, fique inscrito que você estará, acompanhe nossos vídeos, que você estará cada vez mais apto para gabaritar as provas de concursos. E muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.